Queria falar um pouquinho, um vídeo bem rápido, falando um pouquinho de um assunto que uma amiga minha me questionou hoje de manhã, sobre um vídeo que está rolando aí na internet de uma mocinha falando bem mal do sal rosa do Himalaia e dizendo que tem impurezas e que é um sal que não é, que tem misturas e rico em flúor e essas coisas todas. E sempre que alguém fala mal de alguma coisa, que a gente vê alguém falando mal de alguma coisa e logo em seguida falando bem de outra, a gente deveria suspeitar. E foi exatamente o que eu percebi assim que eu acabei de ver o vídeo. E depois eu fui pesquisar para ver quem era. Logicamente a pessoa está fazendo propaganda do produto que ela fala bem. E aí tem que falar mal de um outro produto. Então o sal rosa do Himalaia, ou de onde quer que ele venha, na verdade, se no Brasil fazem misturas, não é problema do sal, é problema do brasileiro, problema de quem fez a mistura, né? Desonestidade de quem fez, assim como combustível. Combustível é bom, aí chega no posto de gasolina, faz um combustível adulterado, isso aí não é problema do combustível, é problema da pessoa que fez. Então o sal rosa é um excelente sal, ele é completo, e aí fala-se de um sal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que seria um sal super natural, excelente, muito melhor. Então, obviamente, como eu já conheço esse tipo de situação, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o tal sal de Mossoró e gravei um trechinho de um vídeo para vocês entenderem qual é desse tal sal de Mossoró. Vamos dar uma olhada. Fique agora com as informações do agronegócio. Então aquele equipamento, aquela caçambinha que é a Quibraz, que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita para o processo de lavagem. Aí nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Nós vamos lavar o sal com água salgada também. Porque se eu lavar o sal com água doce, eu vou ter uma dissolução e uma perca econômica do sal. E nessa lavagem é uma etapa primordial, porque eu vou retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer material que possa vir a ser impureza no produto, e vou retirar também principalmente cálcio e magnésio, que são impurezas químicas que estão no próprio processo, e elas vão ser retiradas no processo de lavagem. Então essa etapa é a etapa final, onde eu vou polir o grão do sal. Depois do processo de lavagem, o sal ele vai para a pilha, e na pilha ele vai acontecer o processo de cura do sal. O que seria a cura do sal? Seria a perca de umidade, né, e a perca de cálcio e magnésio, principalmente magnésio, que é mais solúvel em água. Então nessa etapa, com a insolação, né, com o próprio sol, vai haver a perca de umidade e o sal já vai ficar apto para entrar na refinaria e fazer o seu beneficiamento. O sal para consumo humano ele é um sal moído, é um sal adicionado de iodo, que é obrigatório, e o sal para alimentação animal não. Ele pode, por exemplo, ir adicionado de iodo ou não, ele pode ir com uma granulometria maior ou não. A indústria que nossa equipe visitou está localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está entre as 3 maiores do Brasil. Produz 200 mil toneladas de sal por ano, numa área de 1.800 hectares, e gera, em média, 400 empregos. E como vocês puderam perceber, nitidamente é um sal comum, sal refinado como outro qualquer. E ainda retiram cálcio e magnésio, que é um absurdo, para o sal ficar fininho, como qualquer outro sal refinado que custa R$1 o quilo. Então, quer dizer, você vai procurar informações, você vê que é um sal acrescido de iodo, que é obrigatório. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de iodo para funcionar todas as nossas células. E quando você passa pelo processo de refino, você retira tudo, inclusive o iodo. Então ele fala lá que é adicionado iodo justamente porque é obrigatório. Então se fosse um sal bom, um sal natural, não teria esse processo tão grande, uma empresa tão gigantesca dessa, que é o tal sal de Mossoró. Então muito cuidado com esses vídeos de internet que crucificam alguns produtos por conta de outros que aparecem logo em seguida melhores. Correto? Então, sal bom é sal natural, seja ele do Himalaia, seja ele lá da cordilheira, do Peru. Tem inúmeros lugares onde você tem um sal natural, artesanal. A partir do momento que ele é uma mega indústria,
ele tem que ter lá a sua aparência melhorada e branquinho, bonitinho, e que faz com que ele seja um sal refinado assim como os outros. Então o sal de Mossoró, esquece. Compra um sal rosa, seja ele qualquer sal, natural, numa casa de produtos naturais, com procedência, e que você vai se dar muito melhor do que ir na onda de propagandas enganosas que estão aí para vender outros produtos que são totalmente produtos problemáticos, como é o sal refinado, que ele perde nutrientes, então ele vai causar lesão, vai causar inflamação nas artérias, porque ele não tem os nutrientes necessários. Ele passou por um processo de refino que ele fica extremamente seco e ele fica danoso para a saúde, e ele vai ter um alto teor de sódio, e aí sim é um problema, porque se você retira o magnésio, tira todos os outros nutrientes, você precisa que fique salgado e seco. E para isso você precisa do cloreto de sódio, que aí você passa por esse processo que ele mostra no vídeo, e você vai ter um sal super baratinho de R$1 o quilo, que logicamente não é um sal barato, um sal que não vai trazer benefício nenhum para a sua saúde, muito pelo contrário. Ok?